Olá, seja bem-vindo novamente a mais uma aula do canal É Fácil Aprender. Na aula anterior, começamos a ensinar conceitos sobre os índices de capabilidade e paramos no índice CP. Nessa aula, continuaremos a partir do índice CPK. O CPK mede a distância entre a média do processo e os limites de especificação comparadas à dispersão do processo. Primeiramente, vamos ilustrar o que queremos calcular. Veja na figura que o processo está bem centralizado, sendo assim, a média do processo está centralizada com o alvo da especificação, mas o processo poderia estar assim, por exemplo, deslocado para mais próximo do limite superior, ou assim, mais próximo do limite inferior. O índice CPK mede a distância entre a média do processo e o limite que estiver mais próximo. Portanto, sabendo que a média do processo está aqui, nesses exemplos o CPK irá representar esta distância aqui. Ou, nesse outro caso, o CPK seria este aqui. Portanto, o CPK mede a distância entre a média e um dos limites de especificação. Mas qual dos limites, inferior ou superior? A resposta é aquele que estiver mais próximo da média, ou seja, será sempre a menor distância que irá representar o CPK. Para calcular o CPK, o raciocínio é similar à forma de calcular o CP, mas com um pequeno detalhe. Vamos ver como fazer o cálculo então. Vimos na aula anterior que para calcular o índice CP, basta dividir a largura da especificação pela largura do processo. Bem, a largura da especificação é a diferença entre o limite superior e o inferior definido pelo cliente ou por uma norma. E a largura do processo é a dispersão dos dados levantados em um determinado período. Essa dispersão é a variação em que o processo se encontra. Dividindo-se um pelo outro, temos como resultado o índice CP, que não considera em qual local dentro dos limites de especificação os dados do processo se encontram. Agora, para calcular o CPK, o pensamento é o mesmo. Vamos dividir o limite superior menos a média do processo por 3 desvios padrões do processo e chamaremos o resultado de CPK superior. Em seguida, faremos a divisão da média do processo menos o limite inferior por 3 desvios padrões do processo e chamaremos esse resultado de CPK inferior. Veja, os nomes CPK superior e inferior são somente para identificar os resultados. Não se preocupem com eles. Veja que o CPK será ou o CPK superior ou o CPK inferior, o que for menor dentre esses dois, pois o que importa para o cliente é saber o que está mais próximo do limite que ele definiu, para dessa forma conhecer a real capacidade do processo e entender se ele atende ou não ao que ele espera. Vamos ver um exemplo para que possamos entender melhor. Neste processo, temos um limite inferior de 4, um limite superior de 16, a média do processo é 12 e o desvio padrão é 2. Agora vamos calcular o CP e o CPK deste processo. Para o cálculo do CP, basta dividir a largura da especificação pela largura do processo. O resultado, então, será 1. Vamos ver como é que fica, então, esses cálculos, cada um deles. Aqui, então, primeiramente, nós vemos o CP, que pega o limite superior menos o limite inferior de especificação, que é 16 menos 4, e nós teremos 12 aqui no numerador. No denominador dessa fração, para o cálculo do CP, nós teremos toda a dispersão do processo, ou seja, 6 desvios padrões. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 12, então nós temos 1 como resultado para o índice CP. Para o cálculo do CPK, nós vamos calcular duas medidas, o CPK superior e o CPK inferior. O CPK superior nós vamos pegar aqui no numerador da fração o limite superior da especificação menos a média do processo e dividir pela metade da dispersão do processo. Veja, lá no CP nós pegamos toda a dispersão do processo. Aqui no CPK, primeiramente nós vamos medir o CPK superior, dividir pela metade da dispersão do processo, que são 3 desvios padrões e não 6. Então vamos substituir os valores aqui. 16, que é o limite superior, menos a média, que é 12, nós temos 4. Aqui no denominador, nós temos 3 vezes 2 desvios padrões. Nós vamos ter aqui 6 no denominador. E o resultado será 0,667. Para calcular o CPK inferior, nós agora vamos pegar primeiro a média do processo menos o limite inferior de especificação. A média é 12. O limite inferior é 4. 12 menos 4, temos 8 aqui. E no denominador, 3 desvios padrões novamente. Vamos ter 6 aqui no denominador. E o resultado agora será 1,5. Notamos que o menor valor é 0,667. E este, então, será o CPK.
Portanto, esse processo precisa ser melhorado de forma a deslocar a média dos resultados mais para o centro da especificação, visando obter valor do CPK acima de 1, pois como vimos na aula 2 de capabilidade, os valores abaixo de 1 mostram que o processo não é capaz. A maior diferença que podemos notar é que o resultado do CP mostra que o processo é capaz, ao passo que para o CPK o processo não é capaz. Isso porque o CP não considera a posição dos dados em relação às tolerâncias definidas pelo cliente. O próximo índice em estudo de capabilidade do processo é o CPM, que assim como o CPK utiliza o desvio padrão do processo como medida de variabilidade, mas também inclui a variação entre a média do processo e um valor-alvo definido. Lembrando que o CPK mede a variabilidade do processo considerando a média deste processo, com relação aos limites. Aquele que estiver mais próximo da média será o CPK, como acabamos de ver. Já para o cálculo do índice CPM, o cliente deseja saber também o quanto o processo está distanciado da meta que ele estabeleceu. Veja que neste caso, o cliente define não somente os limites mínimo e máximo, mas também define um valor-alvo. E o que o CPM mede é a variabilidade do processo com relação aos limites, porém, considerando essa distância aqui entre o alvo e a média do processo. Vamos ver como fica o cálculo no nosso exemplo. Temos os mesmos dados do exemplo anterior, mas agora com a definição do alvo igual a 10. Portanto, temos a média do processo igual a 12, o desvio padrão do processo igual a 2, o alvo igual a 10, o limite superior igual a 16 e o limite inferior igual a 4. A fórmula que iremos utilizar é esta fórmula aqui. Notem que o conceito ainda continua a dividir a largura da especificação pela largura do processo, mas considerando a média do processo e o valor-alvo. Vamos substituir os dados na fórmula e ver então como fica aqui o nosso resultado. Nós temos o limite superior menos o limite inferior aqui, que é a largura da especificação. E embaixo nós temos 6 desvios padrões, porém considerando aqui na raiz o 12, que é a média do processo, menos o valor-alvo elevado ao quadrado, mais 2 desvios padrões elevado ao quadrado. O resultado do CPM, então, será 0,707. Esse valor de CPM demonstra que o processo não é capaz de atender ao que o cliente especifica, pois o ideal seria que esse valor fosse 1, ou melhor, acima de 1,33. Então, se um cliente solicita um estudo de capabilidade para saber se o seu processo tem potencial para atender às tolerâncias que ele deseja, você já sabe. Basta aplicar os conceitos que você aprendeu e mostrar os resultados com base no valor do índice encontrado. Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre essa ferramenta da qualidade e não se esqueça de compartilhar e clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, clique também no botão de se inscrever. Na próxima aula, vamos falar sobre os índices PP e PPK que medem a performance do processo. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.